Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje nós vamos finalizar, né? Vamos entrar na terceira parte do livro de Jó, né? Nós falamos de duas partes importantes, nós vamos recapitular aqui nessa noite. E eu gostaria de estar orando antes de ler a palavra do Senhor e entregar esse momento tão especial como todo culto ao Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa reunidos, ó Deus, para glorificar o Teu nome, Deus. Pai, Senhor, cada vida, Senhor, cada lar, ó Deus, aqui, Pai, e aqueles irmãos que não puderam estar hoje, Senhor. Pai, eu coloco, Senhor, os amigos, irmãos que estão assistindo o culto pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, Deus. Pai, venha com essa palavra nesse coração, ó Deus, que possa haver transformação, ó Pai, em cada vida, Senhor. Pai, dando, Senhor, de cada saúde dos irmãos, amigos nessa noite, ó Deus. Pai, seja o médico dos médicos, ó Pai, em cada lar, ó Deus, que o Senhor seja o juiz, ó Pai, que o Senhor venha ser, ó Pai, o conselheiro, ó Pai, de cada um, Senhor. Pai, que nós possamos nos apegar no Senhor, ó Deus. Pai, que Sua poderosos, ó Pai, mãos fortes, ó Pai, esteja sobre cada vida, cada coração, ó Deus. Pai, não faltar, Senhor, a alegria, Senhor, a união, não deixe faltar a paz, Senhor, em cada lar, ó Deus. Pai, colocar, Senhor, todas as minhas clientes que vão ali no salão, ó Deus, alguns conhecem a palavra, outros não, ó Deus. E nós vimos ali, ó Pai, muitas pessoas que precisam, ó Deus, de cura, Senhor, que precisam de paz, ó Deus, cura espiritual, ó Senhor, a principal das vidas que entram ali, Senhor, pessoas tristes, ó Pai, pessoas desapontadas, ó Deus, pessoas, ó Deus, que o inimigo tem agido na vida claramente, mas as escamas ainda não caíram, Senhor. Pai, venha, Senhor, sobre cada lar, ó Deus. Essa oração que nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, vamos falar juntos esse tema. O caráter de Jó, parte 3. Os amigos de Jó. Vamos juntos? O caráter de Jó, parte 3. Os amigos de Jó. Vamos fazer uma recapitulação, então, na vida de Jó. Antes de falarmos dos 3 amigos. Tem um texto que fala que os amigos dele foi visitá-los. Né? E a Bíblia fala que ele tinha 3 amigos muito importantes. Por que os amigos foram visitar? Por que nós visitamos os amigos? Por que nós vamos na casa das pessoas? Algumas vezes, né, a maioria das vezes é porque tem um aniversário, né, uma festinha, nós vamos na casa dos amigos. Isso é o quê? Amizade, carinho, né, atenção, cuidado. Mas tem outras visitas também que nós recebemos quando nós estamos enfermos, quando estamos doentes, né, acidentados. Eu mesmo, quando eu acidentei, minha mãe saía para trabalhar, ia para o posto, e eu ficava lá, e ela já deixava um banquetezinho lá no jeito, e toda hora apertava a campainha, era um, era outro, e eu não podia lá abrir o portão, eu já deixava a esposa do vidraceiro, a D, fica com a chave do portão, porque na hora que bater a campainha, eu já te mando a mensagem, você abre o portão. E foi assim durante um ano, né, enquanto eu estava de cama. E muitas pessoas, e minha mãe falou assim, mas você tem amigo demais, é muita gente. Até o Chiquinho veio te visitar. Né, sim, muito contato na rua, mas nem imaginava que ele fosse em casa visitar. Foi para trazer uma palavra de conforto, de consolo. Assim foi fazer. A intenção dos amigos de Jó foi consolar ele devido ao sofrimento na vida dele. Quais foram os sofrimentos na vida de Jó? Nós vimos que na parte 1, né, quando nós falamos domingo retrasado, Jó, ele foi tentado por Satanás, permitido por Deus. Nós lemos, né, na ocasião que Satanás, ele aproveitou ali que os anjos do Senhor estavam indo lá no conselho, né, com Deus no céu, entrou lá e começou a perturbar, e Deus perguntou para Satanás, de onde vens? E ele fala, de andar e rodear a terra. Então ele falou assim, observa o meu servo Jó, o homem reto, íntegro, e temente a Deus e dizia do mal. Aí Satanás disse para Deus, ele temente ao Senhor, dizia do mal, é porque ele tem bens, é porque ele tem bens materiais, é porque o Senhor cerca ele de todo o conforto.
Lá no capítulo 1, no versículo 3, fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Então Deus falou com ele assim, ó, pode tentar, vai lá, toca em tudo que ele tem, mas não toca na vida dele não, você vai ver que ele não vai blasfemar contra mim. Então Satanás foi e acabou com seus bois, com seu gado, com seus empregados, com suas ovelhas, com seus camelos, com seus pastores, e depois perdeu os filhos. E Jó se entristeceu, imagino que a esposa dele também se entristeceu, e ele ficou ali sofrendo pela perda dos filhos, e também os bens materiais que ele lutou e conquistou com o passar do tempo. Depois disso aí, o diabo, não satisfeito com essa derrota que ele teve, Jó em tudo não pecou e não blasfemou contra o Senhor, ele volta na presença de Deus, fala, não, perder bens materiais, perder filhos, né? Isso aí todo mundo se perder consegue, né? Não blasfemar, e já muda o discurso dele. Mas deixa eu tocar então na sua saúde, pele por pele. Aí eu quero ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Aí Deus, vai lá, só não tira a vida dele. Aí o diabo toca, né, na sua saúde, pele por pele. Ele fica super doente. É igual no hospital, você entra lá, né, no CTI, você vai encontrar lá pessoas ali acamadas no aparelho, respirando, né, à base de remédio ali e tal, entubado, e tudo, e você fala, nossa, está sofrendo. Essa pessoa está sofrendo. Foi mais ou menos igual o Jó. Só que o hospital de Jó foi na terra, no pó, na cinza. Diz que ele pegava os cacos ali e começava a coçar o corpo, de tanto que ele estava doente, sofrendo. E no mais, irmãos, ele tem a esposa, que era assim o braço forte dele, a sua companheira, a sua auxiliadora. A Bíblia fala que a esposa é auxiliadora, adjuntora. Não é somente na bonança, não é somente na festa, na alegria, que nós sabemos que Jó tinha muita coisa, Jó era próspero, rico. Imagino que ela, a sua esposa e os seus filhos viviam do bem e do melhor. Jó, ele era um orador na palavra de Deus, ele buscava, ele orava, ele intercedia pelos seus filhos. Olha que ele preocupava com os filhos, porque os filhos faziam festas nos aniversários, se reuniam, e ele falava assim, eu vou orar por eles, porque se eles tiverem pecado, eu vou pedir a Deus para que perdoe eles, para eles se estiverem blasfemado contra o Senhor. Irmãos, aí aconteceu que na hora que ele vai diante da sua esposa, o mais próximo dele ali era a esposa. Ele perdeu os amigos, perdeu os empregados, perdeu os bens materiais, perdeu os filhos, né? Imagina que ele tivesse um filho que ele conversasse mais, eram 7 homens e 3 meninas, ou se conversava de igual modo com todos, mas agora ele tinha só a sua mulher, e a mulher fala com ele. Então a mulher disse, Jó capítulo 2, versículo 9, na versão RARA, a mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha a resposta que ele dá para uma fala insensata da sua esposa. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Como se diz, não resta mais nada para você agora, Jó. Você já está doente, já está desenganado pelos médicos, podemos dizer assim. Então já amaldiçoa, porque tudo que você teve, acabou. Você não tem nada. Você está na rua da amargura, como dizem por aí. Você está devendo, Jó, acabou. Morre, mas amaldiçoa a Deus. Mas Jó dá uma palavra muito importante, irmãos, para todos nós. Se Deus dá para nós o bem, se Deus dá para nós tudo que nós temos, por que não podemos também entender o que Deus também tira de nós? Por que não glorificar a Deus quando nós estivermos sofrendo por alguma coisa? Essa foi a fala de Jó, é entender que em tudo temos que dar graças a Deus, ao nosso Senhor, e a Bíblia fala que em tudo isso ele não pecou. Amém? Agora, e os amigos dele? De todo esse sofrimento que Jó teve,
os amigos ficaram sabendo. Quando você está doente, quando você está sofrendo por algum problema, os amigos ficam sabendo. Hoje é uma postagem que você fizer, fica sabendo. Quando eu acidentei, minha irmã só postou lá no Facebook dela lá: ore pela vida do meu irmão que ele está internado. Aí pronto. Aí todo mundo veio. Todo mundo mandou mensagem. Naquele tempo eu estava podendo já usar o celular ainda, não tinha Covid. Então você podia estar com o celularzinho guardadinho lá e tudo. Então chegava mensagem de apoio: não, Deus é contigo, não, você vai melhorar, estamos orando por você. Os amigos de Jó, meus irmãos, eram para ter feito isso com ele. Então vamos entrar no texto. Ô Bruno, coloca aí na linguagem de hoje. Jó, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13. Jó 2, capítulo 11, versículo 13, até o versículo 13. Jó tinha 3 amigos: Elifaz, da região de Temar; Bildade, da região de Suá; e Zofá, da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram de fazer-lhe uma visita, para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram era ele, começaram a chorar e a gritar, em sinal de tristeza, rasgaram as suas vestes, rasgaram as suas roupas e jogaram um pó para o ar sobre a cabeça. E em seguida sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites, e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Irmãos, os amigos ficaram sabendo da situação de Jó e foram visitá-lo. Cada um saiu da sua própria região. O que indica, meus irmãos, que os amigos de Jó, eles eram muito ricos. Cada um tinha a sua prosperidade, cada um tinha a sua posição elevada, uma posição social. Mas Jó também, ele não era pobre. Jó era rico. Eu imagino, meus irmãos, que aquelas pessoas como Jó, sendo rico, as amizades dele eram mais ou menos do mesmo nível que a dele. Não que ele não tivesse amigos, com menos prestígio, com menos dinheiro, mas o texto mostra que os amigos dele tinham a mesma posição. Jó, ele era o homem mais rico e importante do Oriente. Está lá no capítulo 1, versículo 3. Então chegaram os amigos próximos a Jó, vendo que ele estava totalmente debilitado. Se fosse de Covid, eles nem iriam, ficariam longe. Se fosse um tempo de hoje, só poderia enviar uma mensagem ou uma chamada de vídeo. Independente, irmão, se fosse chamada de vídeo ou não, temos que entender como falar com uma pessoa que está doente, ou como falar com uma pessoa que está enlutada, seja presencial ou não, seja através de mensagem de texto ou vídeo. Temos que saber falar. E meus irmãos, que eles estavam angustiados com o sofrimento, com o luto de Jó. Irmãos, Jó perdeu 10 filhos de uma vez só, e ele perdeu tudo, todos os seus bens, e ele ainda ficou doente. Ele doente, ele não poderia fazer mais nada, ele não poderia recuperar nada. Mas eu ficava preocupado, quando eu vou voltar a trabalhar? Deu 3 meses, ainda não tinha condições nenhuma. Minha mãe, na hora que virou as costas, eu já estava com as 2 muletas, e assim, na hora que foi ver, eu já estava lá no salão sentado, arrumando um jeito lá para fazer a sobrancelha, pegava minha perna, colocava apoiado assim, e ficava assim. Claro que eu não fiz assim, eu tive que pedir alguém para me ajudar, porque eu não tinha condição nenhuma. Sentado num puff para ficar mais alto. O Jó estava todo machucado, todo ferido, e eles ficaram em silêncio durante 1 semana ao lado de Jó. Depois de dias, irmãos, Jó começa a falar. Jó começa a questionar ao Deus por que ele estava passando por tudo aquilo.
Você pode perguntar para Deus, querido, por que você está passando por essa fase? Você pode falar com o seu Deus: o que eu fiz? O que está acontecendo? Eu quero cura, eu quero restauração, eu quero a minha vida, eu quero sarar desse mal que está em mim. Por quê, Senhor? Por que está acontecendo isso na minha vida? Jó questionou a Deus, o capítulo 3 todo, ele fala com Deus. E no final do capítulo 3, meus irmãos, os amigos deles também quebram o silêncio. Enquanto Jó estava calado, os amigos ficaram calados, ficaram 7 dias só chorando e gritando, angustiados. Eu imagino o que possa ter passado na cabeça desses amigos. Nossa, Jó tinha tudo, né? Jó era rico, próspero, o mais rico do Oriente, o mais importante. O que será que Jó arrumou? O que aconteceu com Jó? Irmãos, eles sentaram e começaram a abrir a boca. Começaram a falhar com Jó, começaram a errar com Deus, começaram a julgar a situação de Jó. Antes eles tivessem ficado só em silêncio, antes eles tivessem ficado ali chorando, angustiado e não falado nada. Mas se tivesse que falar, tinha que ter falado algo para consolar, para motivar Jó a se levantar e se curar, a falar de Deus para Jó, que Deus era contigo. Mas nada disso os amigos deles falaram. Eles apenas foram más testemunhas na vida de Jó. Eles poderiam ter sido testemunhas fiéis de Jó. Jó sendo um homem íntegro. Aquilo que Deus falou com Satanás: olha lá, observa lá meu servo Jó, homem reto, homem íntegro, homem que desvia do mal, homem que me teme. Eles poderiam ter como Deus na vida de Jó, ter falado isso para ele. Irmãos, eu tive uma experiência lá na outra igreja que eu tomei conta, lá em Birité. Nós fomos visitar uma irmãzinha que ela tinha sido atropelada praticamente em frente à casa dela. As irmãs que foram lá sabem que tem uma rua, um morro que faz curva lá no Sol Nascente, na rua da igreja mesmo, e ela voou longe, ela era magrinha, quebrou todinha. E a gente foi lá no hospital, visitei, e depois eu levei alguns irmãos para visitar, nós fomos juntos visitá-la. Irmãos, a pior coisa que tem é alguém que está doente, ouvir falar de alguém da mesma doença e que a pessoa ainda morreu. Você não pode chegar diante de uma pessoa e falar assim: nossa, essa doença que você está é grave mesmo. Nossa, tinha uma pessoa que eu conheci, do mesmo jeito, ela não durou nem 7 dias. É mais ou menos isso que aconteceu. Eu falei: meu Deus do céu, o que o Tião está falando? Ele chama Tião também. Irmãos, nós não podemos visitar um enfermo ou qualquer outra pessoa e falar algo maléfico na vida dele. Você tem que motivar, levar a palavra de Deus para ele. Quando nós vamos visitar alguém, qual deve ser a nossa postura? Saia já de casa carregado de oração, busque ao Senhor. Deus, me prepara para ir ao encontro desse amigo, desse irmão, dessa irmã, para que eu possa ter uma palavra certa na vida dele. Já versículo, prepara uma palavra, ore com ele. É isso que as pessoas precisam de, estão passando por uma dificuldade. E nós temos aqui 3 amigos de Jó. O primeiro amigo de Jó, o nome dele é Elifaz. Coloca aí, Bruno, na linguagem de hoje, tá? Jó capítulo 4, do versículo 1 ao 7. O primeiro de Jó, Elifaz, é o nome dele. Então Elifaz, da região de Temar, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu te falar? Olha só, irmãos, quando a pessoa já falar assim com você, já até sabe. Já vem paulada na sua cabeça. Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam e ficava de pé. Mas chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança?
vida correta não o enche de esperança, você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça, ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Palavras do seu amigo. O primeiro que quebrou o silêncio após Jó falar. Irmãos, qual que é a ideia desse amigo de Jó? A intenção, meus irmãos, de visitar alguém é trazer uma palavra de consolo e de conforto. Mas ele deixa muito claro que o sofrimento de Jó, a de Jó, é porque ele estava em pecado. Ele pecou e Deus estava retribuindo a ele o seu pecado. É meio que a lei da semeadura. Você plantou o mal, isso na ideia de Elifaz, irmãos. Ele o mal, ele está colhendo o mal. Ele é ruim, está colhendo ruindade. Se é que maltratava as pessoas, ele está recolhendo isso também do Senhor. Agora, é muito claro, irmãos, que tem um versículo em Gálatas 7 fala: tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. E no caso de Jó, não foi assim. A Jó é diferente. O próprio Deus disse que ele era um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. E o que aconteceu com Jó? Perdendo os bens materiais, perdendo os seus filhos, a mulher não o apoiando e os amigos agora o acusando, ele faz. Significa que Jó, meu irmão, foi testado por Deus. Deus sabia que ele tinha condições de passar por todo o sofrimento. Mas o que nós não sabemos, que os amigos aqui no caso não sabiam, e nem muito menos a sua mulher, que Deus ele era com Jó. Amém? Às vezes nós vamos passar por algumas lutas, alguns sofrimentos. Não é para nós blasfemarmos. Não é para sairmos da presença do Senhor. Às vezes você vai perder alguma coisa, às vezes você pode até ficar desempregado no meio de uma crise. Às vezes você não está nem esperando, lá, você vai cumprir o aviso. Às vezes só você não vai cumprir o aviso, não. Vai lá e acerta no RH. E você fica desesperado e começa a jogar a culpa em Deus. Não! Comece a clamar o nome do Senhor, comece a orar ao Senhor. Assim foi a vida de Jó. Jó sofreu em tudo na sua vida. Mas ele não era um pecador ali, ele não errou, como diz Elifaz, não era retribuição, não era a lei da semeadura em cima de Jó, mas era a ação do seu amigo, porque ele estava perdendo tudo. Se ele perdeu tudo, irmãos, Elifaz também podia acontecer a mesma coisa com ele, mas nós podemos perceber que Elifaz iria pecar, ele iria blasfemar contra o Senhor. Irmãos, ele quis dizer que Jó era um homem perverso e que ele estava colhendo o que plantou. Mas Jó ele era um homem reto e em tudo ele não blasfemou contra o Senhor. O outro amigo de Jó, ele se chama Bildade. Jó capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Quem era Bildade? Então Bildade, da região de Suá, em resposta disse: até quando você, Jó, vai assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus teceria justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, os seus filhos pecaram contra Deus, e ele os castigou como mereciam. Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Olha a situação agora desse amigo de Jó. Como é que você chega, irmãos, diante de um pai enlutado? Uma pessoa que perdeu um querido, pode ser filho, pai, mãe, sobrinho, neto, seja quem for. Como é que você chega diante de uma pessoa dessa e fala assim: ó, os seus filhos morreram, é porque eles pecaram contra Deus, e eles mereciam a morte. Foi o que ele falou com Jó. Eu fico imaginando a mulher dele lá escutando os amigos, né? Já que ela mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer, mas ainda está escutando aquilo, né? Fico pensando a cabeça dela: meu Deus, eu estou sofrendo aqui, escutando essa conversa desses amigos do meu marido. Irmãos, a ideia dele é sobre justiça.
essa é algo, ele era legalista, irmãos. Ele não tinha sensibilidade, ele não tinha sentimento, ele não tinha maturidade. Ele queria dizer claramente que Deus é justo e que aqueles que são justos serão finalmente recompensados. Mas aquele que é ímpio será punido por Deus. Ele está dizendo que Jó era ímpio, que Jó está sendo punido. Ele estava dizendo que seus filhos morreram porque falharam com Deus nas suas festanças que faziam. Mas ele sabia dos projetos de Deus na vida de Jó, como o outro também não sabia. Irmãos, muitas vezes nós vamos encontrar muitas pessoas tentando dar sentido e justificar o seu sofrimento. Você está sofrendo por inúmeros motivos, mas não podem ao mínimo orar e buscar a Deus, Senhor, no seu lar. Não podem ir até você e orar. Como eu disse, meus irmãos, tudo que o homem semear, ele vai colher. Todas essas acusações que esses dois amigos aqui fizeram contra Jó, eles vão ter que pagar no final, porque já tinha dado já o testemunho acerca de Jó, falando com o diabo quem era Jó, e Jó teimando para Deus que o Jó iria pecar, se perdesse tudo, se perdesse saúde, e Jó não pecou. E olha, meus irmãos, que não estava nos planos de Satanás a entrada da sua mulher ali, a mulher de Jó. Não estava nos planos de Satanás, meus irmãos, esses amigos criticarem Jó. A intenção de Satanás é tirar tudo de Jó, bens, os filhos e posteriormente. Mas aí entra o lado emocional. Perder tudo, meus irmãos, não é fácil, né? Tem gente que joga, né? Que perde casa, gente que usa droga, começa a vender as coisas, começa a tirar tudo dentro de casa. Mas e o psicológico? Quando você precisa de um apoio de alguém que está próximo de você. Então, entra em cena e joga na cara de Jó, blasfema contra Deus. Quando é isso, meus irmãos, Satanás fica feliz, agora ele vai blasfemar. Deus, amigos, vem o primeiro, vem o segundo. Jó, ele era íntegro e se desviava do mal, ele era temente a Deus, ele era irrepreensível e ele evitava todo o mal. Por último, o terceiro amigo, o nome dele é Zofar. Jó capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta diz: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Mais um amigo da onça. Ele não acreditava no sofrimento de um justo. Ele não aceitava, meus irmãos, que um justo homem cheio de bens, posses, próspero, não sofreria nessa vida. Jesus, no mundo, irmãos, nós vamos ter aflições, nós vamos passar por algumas dificuldades, mas é para nós não termos medo, porque o Senhor, Ele venceu todos os males. E aqui nós encontramos um justo sofrendo, que era Jó. E esse versículo de Jesus aplica-se a Jó. No mundo tereis aflições. Sabe, irmãos, quem vai se destacar no meio das aflições, nas lutas? Quando vier uma perda de alguém, né? A falta do emprego, né? A discussão às vezes dentro do lar,
Às vezes os filhos começam a desviar a conduta, né? Eu vejo muito adolescente na rua aí, né? Fumando, droga, usando, sabe? Coisas que eu não vi antigamente, né? Tem pais que nem sabem o que está acontecendo. Sabe quem vai destacar, irmãos, quando alguém estiver doente, enfermo? É quem for igual o Jó, for reto, justo e temente ao Senhor. Porque não vai julgar a culpa em ninguém. E não vai condenar e blasfemar contra Deus. Não vai achar que Deus o abandonou. Pelo contrário, vai continuar buscando ao Senhor. Vai se apoiando no Senhor. Vai continuar aprendendo com o sofrimento para crescer. A Bíblia fala, meus irmãos, que quando nós estamos sofrendo, é para aprender. Quando nós perdemos, é para nós uma avaliação e melhorarmos e não sair da presença do Senhor. E eu vejo muito isso, as pessoas longe da presença do Senhor, porque alguma coisa na sua vida não deu certo, deu errado alguma coisa, e sai da presença de Deus. Olha que este homem, o amigo de Jó, Zofar, ele afirma que Jó está sofrendo menos do que ele merecia. Olha o versículo 6, ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Olha a situação de Jó. Se as coisas estavam ruins para ele, ficou ainda pior. Perdeu saúde, perdeu os filhos, perdeu o trabalho, né? Ele era dono do seu próprio negócio ali. Mulher manda ele blasfemar, não apoia ele. Imagino que ela está lá distante, deixando ele lá sozinho. E agora vem os amigos que choraram, se angustiaram, sofreram com Jó, jogaram terra sobre a cabeça, para depois falar certas palavras com Jó. O que mais que Jó esperaria então nessa vida, irmãos? Será que nós, aqui que estamos, suportaria tanto sofrimento como Jó sofreu? Será que nós iríamos aguentar essas lutas? Perder um filho, irmãos, isso é sério, né? A gente liga o jornal da Record aí, é um sofrimento atrás do outro, é bala perdida, uma criança que morre, e é os pais desesperados, a criança sendo sequestrada. Imagina, meus irmãos, será que nós iríamos suportar perder o trabalho, perder o negócio? Domingo passado eu dei um exemplo de um senhor, nós fomos no casamento da filha dele. Ele é um exemplo claro que perdeu a empresa no meio de uma crise, e ele não blasfemou contra o Senhor. Ele ficou doente depois, né? Ele internou, e não passou muito tempo, ele veio a óbito. Todo mundo sofreu, todo mundo chorou, e depois de 2 anos, quase 2 anos, a filha dele casa, né? Casa na igreja, iria casar, só que ele ficou muito doente, resolveu esperar. E não teve um que não emocionou naquele casamento, que tudo lembrava, né, o pai da Larissa. Então, meus irmãos, em tudo que nós tivermos, bens materiais, família, se acontecer algo, meus irmãos, não vamos blasfemar como os amigos de Jó queriam que Jó blasfemasse. Eles estavam blasfemando, a mulher queria que Jó blasfemasse, eles queriam que Jó assumisse um erro que não era dele. Ele não era pecador, ele não era falho, porque estava sofrendo aquelas angústias e perdas. Indo lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 1 em diante, vamos ler esse texto. É a resposta de Deus na vida de Jó, irmãos. E a resposta de Deus na sua vida também. Se você está sofrendo por alguma coisa, lutando por alguma coisa, ansiosa por alguma coisa, Deus tem a resposta aqui nesse texto de Jó 42. Então, em resposta, o Senhor disse a Jó, então em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste, como me atrevi a pôr em dúvida a sua sabedoria, visto que sou tão ignorante?
é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo, e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo com meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que eu disse, e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Depois de falar com Jó, o Senhor disse ao primeiro amigo de Jó, o Elifaz. Olha o que Deus fala com Elifaz, da região de Temar. Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. O que Deus está querendo dizer para o primeiro amigo de Jó? Era para ele trazer uma palavra de consolo para Jó. Era para ajudar Jó biblicamente falando. Mas pelo contrário, ele colocou palavras ali, fazendo com que Jó tentasse acreditar que ele estava errado, que ele estava em pecado e estava recebendo as consequências do pecado. Então Deus fala: estou muito irado com você. Versículo 8: agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó, ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó vai orar por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temar, Bildade, que era da região de Suá, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que Jó ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo, e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido, e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Deus restituiu em dobro tudo a Jó. Se Jó tivesse blasfemado, irmãos, se Jó tivesse amaldiçoado Deus, se Jó tivesse afastado da presença de Deus, o que ia acontecer com Jó? Ele continuaria naquela doença, naquelas perdas ali, e ele ia se melhorar por conta própria. Mas não, Deus sabia da postura de Jó. Deus sabia que Jó não iria pecar, não iria blasfemar. Deus mostrou para Satanás que ele não pode tocar no ungido do Senhor. Amém? Você é ungido do Senhor? Levante sua mão. Você é guardado do Senhor? Então não pode te tocar, igreja. Ele é diante de Deus. E o inimigo é pequeno diante da fé que você tem em Jesus. O Pai amado, ele chama todo mundo de ungido. Ah, meu ungido aí, ah, meu ungidão. Você é ungido do Senhor, porque você tem Jesus na sua vida, que você tem um compromisso com o Senhor. Então, o mal sobre a sua vida, quando vier a perda sobre a sua vida, não blasfeme, creia que o Senhor vai te restituir e vai te curar no nome do Senhor Jesus. Deu a Jó tudo que ele havia perdido, só que em dobro. Os seus amigos falharam em justificar o sofrimento de Jó, mas havia justificado Jó nas regiões celestiais. Amém? Se você tem uma vida reta, íntegra diante do Senhor, Deus já está justificando você. E se chegar alguém como ele faz na sua vida, como Bildade, como Zofar,
te criticando, te condenando, porque você está passando por isso, apenas, meus irmãos, ore por essa vida. Porque só Deus sabe o quanto que você serve a Ele em espírito e em verdade. E que nós, irmãos, não estamos isentos de passar por alguma luta ou alguma dificuldade. Amém? Que Deus, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé? Vamos estar orando. Eu quero convidar você aqui à frente para orar. Quero orar por todas as famílias agora, neste momento, por toda a igreja. Semana abençoada para todo mundo, irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Gonçalo? Irmã Tereza, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Reinaldo, semana abençoada em nome de Jesus. Irmã Ronilda, irmã Noêmia, irmã Marilda, irmã Zumirinha, irmã Ivone, irmã Inês, irmã Arlete, irmã Maura, irmão Rogério, a Tati, irmã Antônia, as crianças, irmão Bruno, uma semana abençoada. Você que está assistindo o culto aí, ó, uma semana abençoada em nome de Jesus. Pai, colocamos aqui cada vida, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Deus. Pai, nós entregamos aqui, ó Deus, as famílias reunidas aqui nessa noite, ó Pai. Deus, nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, ó Deus. Pai, ó Deus, Ele tenta nos destruir, Deus, em todas as nossas áreas, ó Pai, mas nós cremos que o Senhor já nos justificou, ó Deus. O Senhor como obreiro, ó Pai. Ó Deus, eu não sei da vontade de cada um aqui, ó Deus, no dia a dia, ó Pai, na rua, no trabalho, como é, ó Deus, o convívio com os colegas, amigos, ó Deus. Pai, mas nós sabemos que o verdadeiro amigo é Jesus, ó Deus. Pai, se não vier uma palavra que for do Senhor, uma palavra bíblica, uma palavra de fé, de encorajamento, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Mas se vier uma palavra de bênção, de encorajamento espiritual, nós aceitamos, Pai, nós recebemos no nome de Jesus, ó Deus. Pai, semana de vitórias, ó Deus. Pai, vamos brilhar essa luz do Senhor em nossas vidas, ó Deus. Pai, que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Diga. Dão glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu